Fala galera, meu nome é Thales e hoje eu estou aqui com a missão de simplificar a redação do Enem para vocês. Bora pro vídeo. Essas foram as minhas notas do ano passado, mas nesse vídeo eu vou estar falando basicamente de redação e como é possível e palpável alcançar uma nota boa, simplesmente entendendo o que o Enem ele pede e ele cobra do aluno. O que a gente tem que ter em mente é que cada parágrafo da nossa redação ele é um microtexto, ou seja, o nosso parágrafo de desenvolvimento ele deverá ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ou seja, entendendo isso, entendendo que cada parágrafo é um mini texto, nós ganhamos um norte. Então vamos lá. Sabe-se que a redação ela se divide-se em introdução, em desenvolvimento. A quantidade de desenvolvimento é definida na introdução, ou seja, estamos falando de impactos ambientais. O que leva os impactos ambientais? Na introdução falamos que foi o consumismo, e um termo que está na moda, obsolescência programada. Obsolescência programada. O que seria isso? Quando nós temos um telefone, por exemplo, temos um telefone, nós já temos ele há 4 anos e de repente ele parou de atualizar, fala que está sem memória e ele fica inutilizável. Isso é obsolescência programada. O telefone por fora está novinho, mas devido aos programas cada vez mais pesados, um telefone novo, um telefone bom, o usual, ele simplesmente para de funcionar, ele não consegue mais atualizar, nos obrigando a trocar de telefone. Voltando, a quantidade de desenvolvimentos será definida na introdução. Se colocarmos 2 motivos para os impactos ambientais, obrigatoriamente a nossa redação deverá ter 2 desenvolvimentos. Para falarmos do nosso primeiro argumento, e o outro desenvolvimento para falarmos do segundo argumento. Fechou? Beleza. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, faltou a conclusão. Está aí. Essa basicamente é a conformação de uma redação. Beleza, agora nós sabemos o que é, como está sendo organizada, porém, me faltam recursos. Eu não consigo iniciar uma redação, é por isso que eu não vou bem, eu perco tempo. Relaxa, também era o meu problema. Eu não conseguia iniciar uma redação. Início eu perdia muito tempo pensando em como fazer, e quando vinha aquele momento para a gente fazer a redação, o tempo já estava em cima e eu não conseguia fazer uma boa redação. Foi aí que eu descobri que eu poderia matar 2 coelhos com uma cajadada só. O Enem passou a ser obrigatório utilizar um repertório sociocultural, ou uma citação, lembrando que o repertório pode ser uma série que dialoga diretamente com o tema, pode ser um filme, uma música. Falei, poxa, sou tão bom em música, filme, série,
mas também sou bom para decorar. Passei a decorar algumas frases que muitas das pessoas falam que são frases coringas, porque cabe para vários outros temas. A mesma frase você consegue utilizar em vários temas. Foi aí que eu falei, pô, se eu utilizar dessas frases coringas, eu vou iniciar a minha redação com essas frases, porque aí eu não perco tempo. E assim eu fiz. Ano passado eu tirei 960 na redação, utilizando uma frase coringa para iniciar o meu texto. Iniciei com Habermas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar esse filósofo. Eu, particularmente, sei algumas frases dele, e isso me ajudou muito. Ano passado eu utilizei a frase do Habermas que fala que o indivíduo deve criticar a sociedade, algumas tradições e costumes de uma sociedade, alguns costumes e tradições que estão enraizadas e são errados, para que assim a sociedade veja que é errado e no futuro ela quebre esse costume. Ou seja, se nós estamos falando de impactos ambientais como falamos aqui, poderíamos falar Habermas, está aqui o nome dele, vírgula, sociólogo contemporâneo. Ele acreditava que a sociedade deveria se fazer autocríticas em seus costumes e tradições, para que uma hora ela transcenda, ela quebre esse costume. Ponto. Sob tal ótica, ou seja, devido a essa frase, sobre essa frase, evidenciamos hoje no Brasil a questão do consumismo. Podemos falar do consumismo. Isso é a minha introdução, hein, galera? Intro. Deixar aqui, ó. Podemos falar do consumismo e a obsolescência, vou colocar o B aqui, programada, sendo fatores dos impactos ambientais existentes hoje no Brasil. Ponto. Olha que bonito que ficou. Só que, como eu disse, todo parágrafo deverá ter introdução e desenvolvimento. Faltou a nossa conclusão. Nossa conclusão, nós podemos colocar... vou fazer aqui embaixo mesmo. Nota-se. Essa vírgula aqui não, galera. Vírgula. Portanto, que esse cenário deve ser desconstruído. Devemos combater essa problemática. Ponto. Fechou. Acabou a nossa introdução. Uma introdução que temos um repertório sociocultural, que seria a citação. Temos os nossos 2 argumentos, que nós chamamos de spoiler dos argumentos, que vamos abrir eles, vamos trabalhar esses argumentos no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, pois colocamos 2 argumentos aqui, e fechamos com um comentário crítico. Ponto. Fechou a introdução. Depois de fecharmos a nossa introdução, vamos para o desenvolvimento 1. Vou colocar 10, beleza, galera? O nosso desenvolvimento 1. Geralmente, o que eu faço? Eu lanço um dado no desenvolvimento, de começo, lanço um dado sobre o tema, lógico, vírgula. Eu explico esse dado que eu lancei e fecho com o comentário crítico. Comentário crítico sobre o assunto. Da mesma forma que fizemos no desenvolvimento 1, iremos fazer no desenvolvimento 2. Lembra que nós colocamos o nosso primeiro argumento da introdução no desenvolvimento 1, vamos colocar agora o nosso segundo argumento da introdução no desenvolvimento 2. Se falamos de obsolescência programada na introdução, no nosso segundo argumento da introdução, iremos obrigatoriamente falar
de obsolescência programada no segundo parágrafo de desenvolvimento. Só que no segundo parágrafo de desenvolvimento é obrigatório começar com o conectivo. Para a gente não perder essa questão que é obrigatória, é fácil, a gente coloca nos dois. Desenvolvimento 1, em primeiro lugar, vírgula. Lembra do dado? Joga o dado. De acordo com o IBGE, vírgula. Explica o dado, comentário crítico. Desenvolvimento 2 da mesma forma. Em segundo lugar, vírgula, porque o em segundo lugar já faz o papel do conectivo. A obsolescência programada, podemos explicar o que é obsolescência programada. Voltando, em segundo lugar, vírgula, a obsolescência programada, ato em que aparelhos eletrônicos perdem a funcionalidade, obrigando o indivíduo a comprar outro, ou seja, já explicamos o que é obsolescência programada. Atenua a questão, estamos falando de impactos ambientais, então atenua a questão dos impactos ambientais, visto que as empresas destroem mais ainda a natureza para fazer novos aparelhos eletrônicos. Então, a mesma coisa que fizemos no desenvolvimento 1, vamos fazer no desenvolvimento 2. Lançamos o conectivo, explicamos o que é obsolescência programada. No caso de não explicar alguma coisa, coloca o dado e explica o dado e fecha com um comentário. Simples. Para fechar a redação, precisamos de uma conclusão, que também é uma estrutura que já está fixa no Enem. O Enem, na verdade, nem foi o Enem. A banca do Enem, em 2017, se eu não me engano, ela colocou um padrão. Toda conclusão deverá ter agente, meio, modo, ou seja, alguém que irá tomar uma atitude, como ela irá tomar essa atitude, o que afetará, o que ela pretende, isso tudo já é uma coisa fixa. Por isso é obrigatório uma pessoa que assistiu esse vídeo tirar 200 na competência 5, que seria a competência só para a conclusão. Ou seja, se você utilizar de uma maneira correta o agente, meio e modo, ou seja, em 2, 3 linhas, eu tenho para te falar que com 3 linhas você fecha uma conclusão com os 5 agentes que precisam aparecer na conclusão. E você garante os 200 pontos na conclusão. Mas como a conclusão, nós temos uma competência só para ela e só a conclusão sozinha vale 200 pontos, vamos deixar isso para um próximo vídeo. Eu vou estar disponibilizando um mapa bem bonito, bem didático e fácil de entendimento. Vou utilizar também, vou deixar aí a frase do Habermas, que é uma frase coringa. E no mais, muito obrigado pela atenção. Curta o vídeo, compartilhe e ative o sininho, beleza? Sempre vai ter conteúdos de escola e diversos outros tipos aqui no canal. Valeuzão!